Desporto Açores. Saiba tudo sobre o desporto regional, nacional e internacional nas mais variadas áreas e modalidades. Desporto Açores. Reportagens, entrevistas, crónicas, debates, tertúlias. Desporto Açores. Às segundas-feiras, a partir das 20 horas. Apresentação e produção de Pedro Sousa. Boa noite a todos, mais uma vez para o programa Desporto Açores. Estamos na 8ª temporada, no 5º programa, aqui para todos vós, seja de manhã, à tarde ou à noite, conforme depois vejam-nos nos vossos parceiros que nós temos. Dia 4 de dezembro do ano 2025, temos um grande convidado, um tema que quis trazer há muito ao programa e que foi-me difícil, foi um desafio e consegui, grato ao nosso convidado ter aceito logo a iniciativa para nos esclarecer um pouco deste tema, que é um tema muito vasto, muito complicado, mas com a sua experiência e sapiência vai-nos explicar um pouco deste tema. Não se esqueçam que a partir de amanhã, na rádio Diaspora Media Group nos Estados Unidos, na rádio Linha Horizonte, na rádio Lumena 107.1 e 90.0, rádio Asas do Atlântico Canadá, rádio Audiência em Portugal Continental, rádio Estádio também em Lisboa, Pama Mídia e também na Português Channel e a televisão portuguesa Califórnia da Rádio Portugal Lusa. Temos hoje connosco para falar desta contabilidade no desporto, desta fiscalidade no desporto e ajudar-nos a compreender isso, o Dr. João Ramos, contabilista certificado na Fiscosol, a empresa qual é sócio-gerente, representante pelo Circuito da Madeira na Ordem dos Contabilistas Certificados. Grato por ter aceito o nosso convite, Dr. João Ramos, e muito obrigado por estar cá presente mais uma vez no nosso programa. Era tudo meu, só tenho a agradecer o convite e aproveitar para enviar daqui da Madeira um abraço a todos os ouvintes, e em especial a duas pessoas dos Açores, a Isabel Freitas, da Ilha Terceira, e o Emanuel Cordeiro, também de São Miguel, que são parceiros na Assembleia Representativa da Ordem dos Contabilistas Certificados. Vamos então lançar a primeira questão, Dr. João Ramos, que é a primeira questão que nos praze a todos os convidados que vêm cá ao programa, que é sobre a história que o liga, portanto, ao desporto e que faz também como conhecedor das especificidades do desporto na contabilidade. Portanto, queríamos saber um pouco da história de João Ramos, associado também um pouco ao desporto. Ora, eu desde muito novo que entrei para a função pública e mesmo antes disso também fui diretor de um clube de cá, o Ponta Excelência, e achei que podia fazer um pouco mais, e foi isso que fui fazendo ao longo dos tempos. Depois a vida não nos permite fazer tudo e fui estudar um pouco mais, porque aqui na Madeira, tal como nos Açores, as dificuldades existiam e ainda existem, embora agora muito mais mitigadas. E fui e tirei o curso de contabilidade. Inscrevi-me na Câmara, na altura, na Associação dos Técnicos Oficiais de Contas, depois Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas e depois, agora, a Ordem dos Contabilistas Certificados. Foi sempre um trabalho, e é sempre um trabalho contínuo de estudo e nesta área do desporto, que é complicado, porque Portugal não tem um estatuto do atleta ou do praticante desportivo. Tem uma série
de leis, as leis bases da atividade do desporto, e que tem várias portarias, vários decretos-leis, vários diplomas, que acaba sempre por ser uma confusão. No entanto, depois tem os benefícios fiscais de alto rendimento, para os atletas de alto rendimento, quer para os habituais, quer para os não habituais, ou os não habitual residentes, não residentes habituais. O que tem vantagens para quem é atleta, nomeadamente bolsas e prémios de alto rendimento, tem integração na Segurança Social também com benefícios fiscais. Depois existem deduções fiscais para patrocínios e donativos, ou seja, ao abrigo da lei do mecenato, nomeadamente o mecenato desportivo. Empresas que possam patrocinar o desporto também têm benefício fiscal em sede de IRC, portanto, acresce 120%, ou seja, se dão 100, podem deduzir à matéria coletável 120%. 120%. E se for empresários em nome individual, também vão buscar aí um pouco mais, 130%. Atenção que estes clubes ou associações que promovam o desporto têm que ter o Estatuto de Utilidade Pública Desportiva, portanto, ou federações ou clubes de futebol, e o atleta tem que estar registado como atleta de alto rendimento em Portugal. Portanto, tem benefícios fiscais, tem a possibilidade de ter os direitos de imagem e patrocínios, que são tributados como categoria B, ou seja, por cada 100 euros, só 70 é que são, é que contribuem para a IRS. Tem depois também, sendo atletas de alto rendimento, vantagens ao entrar para a escola ou a entrar para as universidades. Sendo isso, sim. Este foi aquelas chamarés para podermos criar aqui algum suspense para a próxima questão, que é, vamos criar aqui o desafio, que é colocar ao Dr. João Ramos, para ser muito mais fácil para quem está a compreender, uma imagem, e o doutor explicar as diferenças destas imagens. Neste momento vou pôr um relatório e contas que muitas das vezes o contabilista expõe e faz parte deste processo, e que é muito importante na vida de um clube, define a vida do clube, tanto na questão do orçamento do futuro, do planeamento do futuro, como da questão da análise do passado. Vou pôr aqui, portanto, a questão daquilo que estava-lhe a referir, que é o relatório de contas, um exemplo aqui da Federação, e depois passarei a explicar de alguma forma aquilo que é este exemplo e outro exemplo que passarei em seguida, de um assado, a diferença entre uma instituição sem fins lucrativos e uma instituição com fins lucrativos. Ora, numa instituição sem fins lucrativos, como o próprio nome indica, mesmo havendo resultados, são para investimento no ano seguinte ou nos anos vindouros. No caso
portanto, não paga IRC, o que os funcionários pagam normalmente como outra pessoa qualquer, são trabalhadores por conta de outra. Numa empresa, numa sociedade comercial qualquer, então vai pagar IRC sobre os lucros e os funcionários têm os mesmos direitos e deveres que numa sociedade sem fins lucrativos. Razão, e é importante de que forma que tem que ser bem usado no caso dos intervenientes. Desculpa, não percebi a questão. A questão tem a ver com como é que deve ser usado este documento tão importante pelos intervenientes. Portanto, este relatório e contas, de que forma é que pode ser de forma eficaz e eficiente para quem o utiliza como ferramenta da contabilidade. O relatório e contas é a ferramenta da contabilidade, é aquilo que vai levar a todas as partes, a todos os intervenientes que queiram, se forem os atletas, podem querer ou não fazer a leitura, normalmente querem ver só qual é os benefícios que têm, mas depois todos os partners, todas as partes intervenientes, quer quem dá subsídios, quer quem empresta dinheiro, nomeadamente a banca, quer o próprio governo, ver o que é que se está a passar, porque a lei tem muito mais do que números, tem a quantidade de atletas, tem a quantidade de dirigentes, tem o ativo das empresas, quer em ativos fixos tangíveis, quer em ativos fixos intangíveis, porque o nome também vende. Se não vejamos, por exemplo, uma equipa grande, ao vender camisolas, t-shirts ou outro merchandising, está a realizar dinheiro e, portanto, tudo isso está espelhado nas contas, o que faz com que alguém possa querer investir nesse clube ou nessa associação. Portanto, é a maior base de trabalho, porque hoje tudo é investimento e então o relatório de contas tem que estar perfeito e tem que levar uma visão clara a quem vai se debruçar sobre essa entidade. E no caso das diferenças entre um relatório e contas da Federação, por exemplo, que é ainda, e podemos considerar uma associação sem fins lucrativos, porque é uma instituição de utilidade pública, e uma SAD como esta que eu passarei aqui a exemplificar, que será a SAD do Sport Lisboa e Benfica, neste caso, que, portanto, apresenta aqui, sua vez, um extenso relatório de contas, com todos os pormenores, por isso aqui digo que isto é um documento muito importante, muito exaustivo, muito completo, em que coloca quase toda a vida do clube, portanto, aqui a exposição para outros verem. Sim, sim. Por exemplo, as contas bem feitas, bem apresentadas, são uma base para a obtenção de fundos que depois possam ser investidos nos jogadores ou nas atividades que os clubes vão fazer. Veja-se, é bem claro, uma empresa dos Emirados Árabes Unidos, a Emirates, não investia no Benfica em publicidade se fosse um clube que não tivesse
uma gestão razoável. Eu não sei se é boa ou se é má, eu não olho muito ao futebol, principalmente ao futebol sério, que é o que dá projeção aos clubes, mas a contabilidade tem que ser igual para todos nas suas diversas categorias. Uma coisa é a federação, outra coisa é um clube. Um clube precisa mais ainda de ter as contas mais bem organizadas, porque senão os investidores não vão lá, porque não há volta a dar. Isto hoje é tudo um negócio e as SADs desportivas, que são, eu diria, um apêndice dos clubes, mas são essas que levam dinheiro para que possam dinamizar todas as operações que os clubes vão desenvolvendo pelo mundo fora e aqui na Europa também. Portanto, contas certas é sempre uma mais-valia e é por isso que eles contam com os contabilistas certificados para isso. As contas dos clubes, estas situações devem-se muitas das vezes, portanto, à competência das pessoas que estão à frente da gestão e a competência também daqueles que os ajudam nessa gestão. Hum, Podemos dizer que o contabilista poderá, de alguma forma, ser importante na gestão de um clube, mas tem limites de atuação. Não, o contabilista nunca tem limites de atuação, porque ou concorda com as contas, ou concorda com a gestão, ou não concorda. E se não concorda, não faz e a entidade procura outro contabilista. O contabilista é o responsável máximo pela apresentação das contas de todas as entidades. Desde que tenham contabilidade organizada, é o contabilista. E, portanto, não há volta a dar, porque o contabilista é o responsável. Portanto, no dia, quer dizer, pode haver alguém que não queira ser, mas se for um contabilista que trabalhe com as normas que aprendeu e com as normas que estão em vigor, portanto, é o presidente do clube ou alguém do clube que vai dizer: eu concordo com isso ou não concordo, mas se não concordar, se o contabilista não concordar, nunca pode assinar aquilo que foi feito ao longo do tempo, ao longo do período. Uhum. Nesta situação da contabilidade, eu volto-lhe aqui a colocar novas questões que têm a ver com o controle da receita e da despesa, porque sabemos que, e da experiência que eu tenho, que tudo o que entra tem que ter um documento e tudo o que sai tem que ter um documento. Nessa perspectiva da contabilidade, trazendo-lhe, portanto, as questões nesse ponto de vista, temos as questões aqui da do fisco e da autoridade tributária, em relação aos clubes. Qual é os cuidados que os clubes têm que ter, qual é as preocupações que os clubes, têm que ter? Os clubes não são mais do que empresas. Têm a isenção de IRC. E porquanto, tudo está tipificado, em que é que devem ser tributados ou não. Por exemplo, há créditos de IRS, há os regimes dos não habituais para atletas estrangeiros,
há o vir investir para Portugal e, portanto, em 10 anos um atleta estrangeiro que venha investir para Portugal, ou que venha jogar para Portugal, só tem uma taxa, uma flat tax de 20%. E por 10 anos. E isso é um benefício de quem quer ver de fora. Isto é... Estou a dar aqui alguns dados ao lado visíveis para as pessoas também. Exatamente. Eu tenho aqui outros também. Portanto, se for em sede de IRS, as bolsas ou prémios diretos estão isentos de tributação para os atletas de alto rendimento. No caso do reembolso de contribuições para a Segurança Social, portanto, no primeiro escalão, paga 100 a 200 euros mês na carreira ativa, mas depois o Estado devolve este valor. Ao abrigo da lei do mecenato, há deduções, que também é do tipo indireto, e tem as tais majorações de 120% ou 130% de donativos a entidades qualificadas. Depois já há subvenções pós-carreira também, que estão isentos até 1.250 euros por mês e até 12 meses após o fim da carreira. E a dedução também das despesas desportivas é do tipo geral, com 30% desse valor, com limite de 1.000 euros a todos os residentes. Portanto, tendo estas regras e outras, porque em Portugal temos um problema, porque tudo vai bater à lei de bases, mas essa lei de bases não está tipificada num só documento. Tem várias situações, sais aqui à partilha, lei de bases da atividade física do desporto, depois o regime laboral e contratual dos praticantes desportivos, proteção social e acidentes de trabalho, estatuto de estudantes atletas, formação e proteção de jovens desportistas, ou seja, temos que enquadrar isto tudo na contabilidade, quer para benefício dos atletas, quer para benefício de quem, ao abrigo da lei do mecenato, oferece ou doa valores aos clubes, quer também para os clubes ou para as entidades desportivas ou associações desportivas terem uma contabilidade clara para que a própria AT e os bancos e outras empresas, outras entidades que queiram investir, poderem investir. Isso só se consegue se tiver uma contabilidade completamente limpa. Ok. A questão de Portugal e a diferença de Portugal em relação aos outros países, nomeadamente a países. Eu deixei de ouvir. Vemos que em relação aos outros países da União Europeia, a questão da carga fiscal, e aqui tem esta notícia, seja em jogadores ou agentes desportivos, tem uma carga fiscal demasiado pesada, é algo que se queixa não só portanto, os agentes desportivos, mas a sociedade em si queixa-se muito desta situação. Qual é a sua resposta em relação a isto de alguma forma, análise do panorama atual nesta perspectiva da contribuição fiscal e a equidade fiscal que a sociedade tanto debate? Não são. Os impostos, é o que temos. Os jogadores de futebol pagam o mesmo que uma pessoa recebe. Eles é que recebem muito e, como tal, como o sistema fiscal português e tantos outros também,
são evolutivos, quanto mais ganha, mais paga. Mas isso é igual para toda a gente, seja um desportista, seja um empresário, tudo depende do valor que ganha. Ainda assim, na lei de bases da atividade desportiva, da atividade física e do desporto em Portugal, tem algumas isenções. A verdade é que os jogadores de futebol que estão nas equipas principais normalmente ganham bem, e como ganham bem, pagam muito. Portanto, é o regime. Portanto, não. Pois, o problema dos jogadores terem que pagar milhões em impostos é porque eles também ganham milhões e muitas vezes há também da parte da ATE alguma incompreensão, mas da parte dos jogadores muitas vezes sabem mais. E veja-se há relativamente pouco tempo o Cristiano Ronaldo, madeirense, que não parece que seja quem anda a fugir aos impostos, no entanto teve que pagar uma quantia elevada em Espanha. Não é propriamente por fuga aos impostos, é por interpretação dos impostos. Como é que se paga? Portanto, uma imagem, um direito de imagem, normalmente a publicidade que eles fazem, é um rendimento da categoria B, portanto, é tributado muito alto. E depois, o que é que há? É a tendência a fugirem para empresas que depois não se enquadram propriamente no sistema fiscal português. Isso acontece com alguma. Portanto, isto foi abordado porque exatamente, como a gente está a ver aqui, é uma questão que vai sempre à bailha em relação a comparar com outras áreas da sociedade e também temos este tipo de abordagem e de comentários Mas que o IVA em alguns casos da cultura é a 6%, no caso do futebol é a 23%. Mas isso é normal, porque o IVA não mexe no lucro dos atletas ou de quem faz desporto. O IVA é um imposto sobre o valor acrescentado e é sempre o consumidor final que paga. Portanto, é um imposto sobre o valor acrescentado, exatamente, e portanto cada um vai pagando até o consumidor final. O consumidor final é sempre o último a pagar. E portanto, isso para o atleta é zero. Portanto, ele não beneficia nem é prejudicado por isso. Portanto, às vezes são notícias que vão surgindo para encher jornais, mas que no fundo, quando se faz uma análise mais aprofundada, não funciona, não é aquilo que se quer dizer. Se calhar encher um pouco os jornais de tinta preta, mas não é verdade, porque o que é, no caso do que aparecia ali, do IVA, o IVA é sempre o consumidor final que paga, portanto, é quem vai ver o futebol que paga. E, portanto, se não quiser pagar a 23, não vai. Temos também aqui esta situação do reverso da medalha, portanto, aquilo que entra e que o Estado recebe, mas aquilo que o Estado vai perdendo em relação a algumas situações que não está tão atento ou passa-lhe ao lado. Neste caso, temos aqui a questão dos impostos nos jogos online e tudo mais, e que por vezes também há este reverso da medalha em relação à perca de impostos, neste caso. Isto é o que diz o Jornal Económico, 21 de novembro deste ano. O que é que diz-nos em relação a isto?
hoje o jogo online é feito em qualquer parte do mundo. Os servidores podem estar em Portugal, podem estar nos Estados Unidos, Canadá ou outro país qualquer. E o jogo é online. E, portanto, onde é feito o jogo, onde está a base, é que é pago lá o imposto. De modo que, se houver uma retenção na fonte, lá, quando chega a Portugal, já não paga imposto, já o pagou lá. Ora, os servidores normalmente onde é que estão? Em zonas de baixa tributação. Mas como já pagaram na origem, quando chega aqui só contribui para a base tributável dos outros rendimentos obtidos em Portugal. Daí perdemos, olha, está assim, se calhar Portugal e a Europa estão com muitas regras e por isso as empresas do online não vêm para Portugal. Se simplificassem mais as coisas, entrava mais dinheiro em Portugal, também por via do jogo online. Porque normalmente esses jogos estão com os servidores e com as bases em países de baixa tributação, pagam pouco, mas pagam lá, e por vezes até podem estar isentos, não sei, mas é como se estivessem pagos, porque em sede de IRS está tudo isento, exceto o que está sujeito. E, portanto, ainda há muita coisa que pode não estar abrangido pelo IRS. No IVA é um pouco diferente, está tudo sujeito, exceto o que está isento. Mas para efeitos de IRS, sim, acredito que Portugal perca alguns milhões com isso, porque os jogos online é isso mesmo. A gente pode estar em qualquer parte do mundo e jogar e não se sabe onde é que se está a jogar. E se essa empresa estiver fora de Portugal, vai pagar os impostos lá. Dou-lhe, por exemplo, uma empresa dessas que tem uma sede no Delaware, nos Estados Unidos, que é uma zona de muito baixa tributação. Mas ela já pagou lá os impostos. Quando o dinheiro chega cá a quem jogou nos jogos online, já chegou limpo. Portanto, não tem que pagar mais impostos sobre aquilo. Muito bem. Em relação ao que estamos a falar, eu gostaria de referir a questão que é empurra para o lado, empurra para o outro, culpa um lado, culpa o outro, quando é a questão fiscal. Posso-lhe passar aqui duas imagens, como já passei, da perca a nível fiscal, da queixa a nível fiscal, e depois temos o reverso da medalha, que é, portanto, estas situações que passaram há poucos meses atrás em relação a treinadores e a jogadores, mas também coloca-se a situação de não só destas questões, mas também de outras em relação à atualidade neste caso saiu, portanto, há poucos dias, saiu hoje, neste caso, da questão das fugas fiscais. Portanto, só estamos aqui a demonstrar, de alguma forma, a realidade e dos exemplos que podemos dar das várias situações do reverso da medalha, portanto, de um lado da medalha, de um lado da moeda coroa em relação à fiscalidade. Queria saber mais em relação a si, o que é que os clubes podem se precaver desta situação no futuro próximo e às suas vidas diárias, sua contabilidade diária. Quando é feita a contabilidade criativa, já é sempre com a intenção de fugir aos impostos. Portanto, e toda a gente sabe que isso existe. Muitas vezes é difícil de achar, outras vezes o Estado não tem meios de o fazer, não tem pessoal suficiente,
porque depois vão fazer uma inspeção e estão a meio dessa inspeção e aparece outra coisa que supostamente vai dar mais lucro, o Estado abandona um pouco isso. E depois toda a gente sabe a força que os clubes têm, ou com algumas personalidades têm, vê-se o caso do Messi, vê-se o caso do Cristiano Ronaldo, vê-se os casos do Benfica, do Sporting, do Porto, aqui na Madeira, do Marítimo, do Nacional, nos Açores, do Santa Clara, tem muito poder sobre o valor pessoal que esses clubes têm. E, portanto, muitas vezes o Estado até tem medo de entrar com eles. Eu não sei, muitas vezes também aparecem os jornais, por exemplo, este aqui, eu não conheço o caso em particular, mas não será uma interpretação da lei? A AT, nesse aspecto, é muito, muito fechada. Se calhar bem para a defesa dos restantes contribuintes. Mas muitas vezes é mesmo uma questão de interpretação. Depois a pessoa estar a viver, por exemplo, no Dubai, ou nos Emirados, ou nas Arábias, que são zonas de muito baixa tributação, quando vem para cá, são considerados residentes lá e as taxas mudam completamente de figura. Portanto, não sei bem, nem posso dizer, até também não conheço a notícia, estou a vê-la agora pela primeira vez, já ouvi outros casos, mas muitas As vezes... notícias são do Dr. João, é título de exemplo, portanto, pus de um lado a coroa e cara, e o reverso da medalha, portanto, uns queixam-se, outros são expostos. Claro, isso tem que ser, mas muitas vezes é a questão da própria lei. Como sabe, a lei tem sempre um vocabulário muito elevado, muito pouco acessível. Mas a lei deve existir, na sua opinião, porque a lei... Com certeza, mas, por exemplo, o facto de termos aqui seis não, são muito mais de seis, mas 6 pontos que deveriam estar todos na lei de bases da atividade física e do desporto, e estão todos dispersos, ou seja, alguém vai ler uma coisa e diz, bem, por aqui estou bem, mas depois vem um inspetor de finanças, não, mas você também devia ter aquele decreto-lei que é de 1900 e não sei quantos, e é este que ainda está válido, e você não pode ir para aqui porque tem que ir para ali. E isso cria choques, cria confusão, e não é só no futebol, é em tudo. É nas empresas, é nas próprias pessoas, e cada vez que se faz uma lei, muitas vezes esquece de revogar a lei a que esta vai substituir, acaba por ser um problema sério para todas as entidades, quer para as pessoas, quer para as empresas. Uhum. Eu estou aqui a pensar vários exemplos. Sim, eu vi esta, também tenho que salvaguardar uma coisa. Nem todos são maus, mas também há muitos que não são bons. E às vezes criar, já tinha falado nisto há pouco, sociedades veículo para fazer fugir aos impostos também acontece. Vou dar, por exemplo, não conheço nenhum caso em particular, não sei se há casos, mas há com certeza, mas não sei de nenhum em particular. Por exemplo, criar uma empresa para gerir a sua imagem, eu acho que não é muito claro. Depois cá está a ver, o Ministério Público afasta crime. Estou-lhe a dar os vários exemplos, aqueles que são... Uma hora é de uma forma, outra hora é de outra. E se a gente se calhar ler o processo com atenção, é a mesma coisa. Então, para um existe uma coisa, para outro existe outra. Daí as diversas leis,
um dos grandes problemas da justiça em Portugal é haver muitas leis e cada um agarra-se àquelas que mais lhe faz jeito. E por isso muitos casos saem dos tribunais de pequena instância e vão até à relação ou até mesmo ao Supremo, exatamente por causa disso, por causa de uma questão de interpretação da lei. A questão da interpretação, eu vou-lhe colocar aqui um novo desafio, e ia colocar, portanto, várias imagens, tenho colocado aqui várias imagens que têm a ver com esses exemplos que estamos a dar. A última imagem não apareceu de forma clara, tem a ver que qualquer agente pode estar atuado e pode estar comprometido em relação a estas leis que está a falar. Portanto, isto é extensível ao contribuinte. É extensível ao contribuinte, independentemente se seja até individual ou coletivo, é extensível a qualquer contribuinte. Portanto, todos nós somos contribuintes, portanto, todos nós estamos abrangidos por estas situações. Por isso é que eu retrato, portanto, os vários intervenientes e alguns deles conhecidos, até para saber que isto é algo comum. Os que são mais conhecidos são públicos, outros não são assim tão públicos, ficam mais resguardados. Nesta perspectiva, eu queria-lhe pôr a questão, eu como técnico, queria pôr a questão mais no treinador. Trago-lhe aqui um desafio que é, e passo aqui com o genérico em relação a esse desafio, passo aqui a imagem e depois vamos então ao desafio. 1, 2, 3, 4. Vamos lá então ao desafio que é as obrigações legais de um treinador em futebol. Portanto, eu como treinador de futebol, neste caso, portanto, terei o terceiro nível na Escócia e tenho várias formações em várias áreas do futebol, sempre a aprender, por essa razão também este programa. Queria saber, alguém da especialidade, que me pudesse explicar este quadro que fez, que é a relação à obrigatoriedade legal, fiscal, que um treinador tem que ter em Portugal, seja futebol ou não. Penso que isto é de contribuinte para a sua atividade profissional, para ajudar treinadores de futebol e não só. Por exemplo, começando pelo último item, contrato de recibo, pode deixar de emitir recibo se tiver um contrato de trabalhador por conta de outra, então pode ser a entidade patronal a facultar, a fazer o recibo, faz as devidas retenções na fonte e os descontos também para a Segurança Social. E aí nunca está em irregularidade fiscal e laboral. Passando também às contribuições para a Segurança Social, quem declara é a entidade patronal, no caso de ser um contrato. No caso de ser como empresário ou como trabalhador independente, e aí sim é que é obrigado a emitir fatura, ou fatura recibo, e ao clube. Aí tem que se coletar nas finanças e, sendo assim, já não está em irregularidade fiscal. Relativamente à formação, bem, há regras da Federação, que eu não conheço, obviamente, mas sei a entidade responsável, o Instituto Português do Desporto e Juventude, se não me falha a memória, acho que parece que a sigla é esta. IPDJ. IPDJ, sim. O Instituto Português do Desporto e Juventude. Juventude, exatamente. Se não cumprir, é uma coordenação muito grave. Claro que sim, então ninguém vai fazer ou vai treinar alguém sem ter
sem estar capacitado para isso. O que muitas vezes acontece, vi aqui há uns anos, talvez 2, 3 anos, não faço ideia, já um treinador começa a treinar uma equipa de futebol, talvez o Benfica, Sporting, Porto, já não faço ideia, e caem os outros todos em cima, porque ele afinal faltava-lhe o nível. Eu acho que isso aí não é a solução. Muitas vezes é o papel, e o papel nem sempre é o melhor. É a burocracia. Eu acho que isso não. Se ele estiver preparado, se for licenciado em metodologia do desporto, em motricidade humana, a partir daí eu acho que aquilo é psicológico, ele tem que ter uma capacidade de influenciar os jogadores. Não pode haver tanta burocracia mas isso não será só em Portugal, talvez na Europa toda, se calhar no mundo. Às vezes inventa-se cursos e mais cursos, porque aquilo serve muito pouco. E, portanto, e é isto, há muita burocracia e depois acaba-se por produzir muito pouco. Ainda aqui sobre o registro fiscal, pronto, só tem que abrir atividade se fizer um contrato que não seja trabalhador por conta de outra, um trabalhador por conta própria. E aí recebe, depois pode ainda fazer, ganhar outras, se o clube lhe permitir, outras formas de rendimento, como por exemplo a venda da imagem, ou enfim, palestras ou outras coisas, e aí, pronto, é tributado de forma normal como qualquer outro. O problema é que os treinadores de futebol ganham um pouco mais e os jogadores também, e por isso acho os impostos caros. Claro, como é evolutivo o imposto, quanto mais se ganha, mais se paga, não há volta a dar. Mas toda a gente que treina é obrigatório, portanto, toda a gente que presta um serviço é obrigatório ter, portanto, um documento declarativo do seu serviço. Assim, se for um contrato em que o treinador. Mas sem ser contrato, portanto, nós recebemos uma verba de um clube. Sim, tem que emitir um recibo sempre. Ou é contrato como trabalhador por conta de outra, ou é trabalhador independente. Se é trabalhador independente, tem que fazer o registro fiscal. Mas há essa obrigatoriedade. Quando diz sempre, há essa obrigatoriedade. Há essa obrigatoriedade, sim. A obrigatoriedade tem que declarar para a AT, para as finanças e também para a Segurança Social. Depois há vários escalões que depois pode mitigar o valor da Segurança Social, esse valor pode ser devolvido, e depois até pode ter também outras vantagens, como atleta de alto rendimento ou como treinador, portanto, mas aí depois é especificado cada um por si e temos que ir à procura da lei. Ok. Eu estou a fazer estas questões por esta razão. Nós sabemos, e é visível, essa preocupação tanto da autoridade tributária em, portanto, fiscalizar e andar em cima daquilo que é o profissional, mas um amador penso que não tem eh, tanto aperto, tanto controle como o profissional, porque se assim tivesse, teríamos uma receita se calhar muito maior em relação ao que temos agora, porque eu não vejo qualquer transparência em relação a isso, nesses valores. Eu posso lhe dar aqui o exemplo das sociedades desportivas de 23 e 24 da Liga, que está aqui bem explícito os valores das sociedades desportivas, mas se for aqui, que é o grosso, 91% dos clubes que são amadores, portanto, o restante são profissionais,
eu não vejo qualquer ir procurar na internet qualquer informação e, portanto, eu acredito que há dois processos de multiplicação de valores. Uma pela quantidade e outro pelo valor em si. Portanto, eu posso ter um artigo de luxo e 10 vezes esse artigo de luxo e receber um valor muito grande, como posso ter 5 milhões de utilizadores por um valor baixo e receber um valor muito grande. E penso que isso poderá ser o processo de multiplicação dos clubes amadores. Mas eu não vejo essa transparência, por exemplo, nos clubes amadores e nestes agentes desportivos, como existe nas sociedades desportivas, com a transparência e a clareza, queria saber, portanto, a fiscalidade e o valor montante que é recebido, como existe nestas sociedades desportivas, que é público. Eu diria que a ATE é como uma empresa, vai sempre à procura do melhor cliente. E é óbvio que, por exemplo, se eles vierem fiscalizar um clube pequenino, um clube de bairro, vão encontrar muito pouca coisa. Os procedimentos são rigorosamente os mesmos, até porque não há diferenças, quer para os grandes sujeitos passeios, para os grandes contribuintes ou para os pequenos. A verdade é que, se eles fiscalizarem um Benfica, um Sporting, um Porto, um grande, podem apanhar muita coisa. Se fiscalizarem um pequeno, os erros podem ser os mesmos, mas vão apanhar quase nada ou mesmo nada. E depois também há uma certa benevolência relativamente aos clubes pequenos, porque temos que ser muito claros nisto. É preferível um jovem estar a treinar, se calhar lhe dar um pão, maçãs, de vez em quando um bom almoço, um bom restaurante. E esses jovens estão fora da droga, da prostituição. Portanto, enquanto com grandes já não é assim. Portanto, temos que também ter essa mais-valia que são os clubes mais pequenos, que mexem com pouco dinheiro, que têm orçamentos, se calhar 200, 300 mil euros, que para uma época é manifestamente muito pouco, e que há carolice dos próprios, da própria direção, e portanto não pode andar a ter em cima destes pequenos quando sabe que daqui vai levar muito pouca coisa. Às vezes leva. Eu também já fiz contabilidade de um clube que eles levaram cerca de 15 mil euros. Não tem expressão do quando é um clube grande em que levam 15 milhões de euros e o trabalho é o mesmo. Portanto, às vezes, se calhar é melhor abandonar o pequenino e ir para o grande, porque o grande sabe que vai receber. Porque as dores da fuga aos impostos são poucas neste aspecto. Eu acho que aqui nos grandes é mais uma questão de interpretação da própria lei. Porque às vezes os próprios, por exemplo, chega-lhe, você contratualiza com um clube grande 1 milhão de euros por mês, por exemplo. Vai chegar ao clube uma fatura de 1 milhão de euros. Não sabe se é seu, se é de uma empresa sua, se a empresa está em Portugal, se a empresa está nas Ilhas Virgens Britânicas ou noutra zona de tributação, de baixa tributação qualquer, e vai pagar. Nos clubes pequenos isso não acontece, porque por vezes recebem 200 euros, 500 euros, se calhar se for algum jogador um pouco melhor pode receber 1000 euros por mês. Isso são valores de pouco significado. E são de pouco significado e as pessoas têm que olhar para isso de uma Mas certa se calhar, doutor João, então, assumindo isso, a legislação não deveria ser mudada, porque se toda a gente é obrigado a esse recibo, certo? E essa transparência em relação a isso temos que ter certo cuidados,
porque podemos matar uma galinha dos ovos de ouro no propriamente a nível social e a nível desportivo, o benefício que traz a nível social e desportivo, não é melhor assumir e dizer, portanto, até X valor, determinadas organizações, determinadas prestações de serviços, seja a jovens ou a formação, tem que ser visto de outra maneira e não pode ser tributado ou ser gerido da mesma forma que se gera chapa 4 para toda a gente. Eu concordo com isso. Eu concordo com isso, mas o controle desse é muito pior. E não era justo, porque depois ia haver muita gente que se ia aproveitar disso. A gente que ia criar empresas por fora para dizer que aquilo eram trabalhos feitos para os pequenos clubes, e isso acontece muito, e aí sim era grave. Agora, concordo, por exemplo, que fosse dado um prémio a cada jogador num valor monetário relativamente baixo, mas que fosse consensual, que praticassem desporto, quer se fosse desporto federado, quer fosse desporto amador, mas aquele desporto amador com algum cuidado, porque senão toda a gente praticava desporto na porta do bar, e isso não era bom, como é óbvio. Mas principalmente o federado, se calhar as próprias federações tivessem uma sensibilidade maior, não se pusessem com aquelas regras, porque os pequenos clubes de futebol, eu digo de futebol, mas de outras coisas também serão mais ou menos igual, é uma confusão para inscrever um jogador. Embora isso tenha algumas vantagens, por exemplo, o seguro desportivo e a medicina desportiva. Só por aqui já se consegue dissipar algumas doenças que possam os jovens ter. E, portanto, só o facto de praticar desporto. Agora, esta parte tem que ser sempre, obviamente, tida com muito rigor, mas depois, se calhar, o próprio Estado dizia, ok, quem pratica desporto é federado, olha, até 1.000 euros por mês, estou a dar um valor, este valor é meramente indicativo, não paga IRS, não é tributado sobre isto. A partir daqui já é considerado um lucro. Isto era válido para os atletas, para os treinadores e mesmo para aqueles clubes. Muitas vezes vê-se os clubes fecharem e abrirem outros porque os presidentes, a própria direção não ganha nada com aquilo, é mera carolice. Uhum. E depois vão-se embora porque aquilo cansa. Eu também fui dirigente do Ponta Excelência há muitos anos atrás, mas depois cheguei a uma altura, eu também tenho a minha vida para fazer e fui fazer a minha vida e hoje, através disso, permite estar aqui. Portanto, a carolice não é válida para sempre. Acho que sim, acho que devia haver da parte do Estado dizer até este valor não há, e fazer um controle cruzado automático hoje é muito fácil de fazer. Está inscrito numa federação, quer seja de futebol, quer seja de outra coisa qualquer. Então, este valor que o clube lhe paga não é tributado em sede de IRS. E aí, tudo bem. A partir daí, quando são os grandes, a gente sabe os montantes, os milhares de milhões que andam envolvidos no desporto, têm de pagar, porque senão pagamos todos nós os que estão cá embaixo. É porque, doutor, lance-lhe esta questão, que a gente nos treinadores de formação, no caso do contexto que eu conheço, que é os treinadores de futebol, os outros treinadores, eu penso que devem passar a mesma situação, treinadores amadores de formação e de escalões inferiores. A média em Portugal, 75 a 200 euros. Tributar isto no final do ano é de uma violência para quem está a fazer um trabalho, por vezes com jovens, a dispensar o seu tempo familiar, de uma forma pedagógica, de uma forma social, a tentar formar cidadãos, atletas, até atletas que futuramente são ativos, são mais-valia, aumentar o produto
interno bruto do país, porque no caso do futebol dá 3,1 mil milhões de receitas anuais. Esta situação não é um pouco ou tanto violenta para quem depois, no final do ano, por um ato isolado ou por recibo, tem que descontar ou tem que declarar esta situação? Concordo plenamente. Por isso era no fundo o que eu vinha a dizer. Eu até diria mais, até tinha dito mais, que até 1.000 euros acho que devia estar isento. Porque hoje o tempo que se perde com esse tipo de situações, estamos a trabalhar, quem está no futebol, quem está noutras associações desportivas, noutras federações, está a gastar o seu tempo em vão. Muitas vezes é aquilo que eles só porque gostam de fazer. Andam noites. Sim, mas a paixão não se justifica tudo. Até pode algum dia a autoridade tributária resolver fiscalizar esses 200 euros ou esses 75 euros e as pessoas terem problemas, não só o treinador, mas eu passo-lhe aqui a mostrar as questões do que se passa em cima e a diferença do que se passa em cima e do que se passa em baixo, no caso também dos clubes, porque os clubes terão também que responder a esta questão. Portanto, os clubes, por exemplo, da primeira e da segunda liga têm que comprovar a existência de dívidas no controle salarial, mas na questão amadora, eles, portanto, como não têm tanto aperto, a coisa vai andando, não é? Muitas vezes também acontece aos clubes aquilo que recebem para o futebol jovem e para as outras atividades jovens gastam no futebol sénior. O futebol E sénior às vezes tarde e melo, não é? Tem as trans que chegam tarde e... Exatamente, eu ia falar nisso mesmo. Muitas vezes os governos pagam com mais de um ano de atraso. Ora, Isso é muito difícil. hiato de tempo entre a despesa e o pagamento dessa despesa por parte do governo leva a que os clubes tenham que fazer jogos de cintura e uma das coisas às vezes é essa. Não sabem como é que fazem, pedem dinheiro. Muitas vezes os diretores são eles que emprestam dinheiro ao próprio clube. Aquilo quando entra ninguém vê, mas quando sai, depois vem a inspeção tributária e dizer, olha, sei para aqui 5.000 euros para a sua conta pessoal, o que é que isto tem a ver? Portanto, há bandidos, mas há muito E mais. neste caso, doutor João, o que você está a dizer é quase ingrato. Uma pessoa que faz de alguma forma de mecenas para o clube, que faz de coração e alma, depois de ter no final disso tudo ser confrontado com essas situações, é quase uma ingratidão para uma vida que fez Com à custa. certeza. Eu além de contabilista, também tenho dois restaurantes, Sol Point aqui na Ponta do Sol e o Convento das Vinhas na Calheta, e patrocinamos o desporto, o futebol, o automobilismo, o ciclismo, agora as corridas, a patinagem no gelo, temos uma campeã mundial, aqui, ela é daqui da Ponta do Sol, mas é do Clube dos Prazeres. E eu vejo a dificuldade que é o presidente e o restante direção andar a angariar fundos e muitas vezes a pôr do dinheiro deles para depois serem retirados quando chegam os verbos. Há aqui também, por parte dos clubes, alguns atrasos, por vezes, em entregar as contas. Isto depois é uma pescadinha de rabo na boca, porque eles não pagam porque não têm as contas, depois eles não têm as contas porque eles ainda não pagaram. E isso tem que ser tudo muito simplificado, coisa que é muito difícil simplificar coisas em Portugal. Porque, neste caso,
a política é a mesma política e só há política e não ligam ao desporto. E o desporto é, no meu ponto de vista, está a par do desenvolvimento da sociedade tal como uma escola. Porque eu sei que tiram algum tempo à escola, mas normalmente os bons atletas são bons alunos. E, portanto, este enquadramento tem que ser feito. Uhum. E é o que está aqui, neste caso, Leonardo Marcos dos Santos, a referir na jornada económica que está na página da Faculdade de Direito da Católica, que é essa adaptação e esta plasticidade à realidade que existe nos momentos de hoje. É verdade. Hoje o voto é a coisa mais fácil de corromper. Os partidos, todos eles, da direita à esquerda, tentam vender as suas ideias e prometem tudo e mais alguma coisa, mas depois, força dos resultados eleitorais, não se consegue entender. E depois ainda começam a protestar uns contra os outros, quando devia ser se unirem todos em prol da sociedade, porque é isso que não acontece. Cada um quer ter o seu poder. E depois, quando chegam, muitas vezes até podem concordar em fazer uma lei de bases para o desporto ou para outra coisa qualquer, mas dizem, bem, mas isto não fui eu que fiz, fui aquele. Então, não aprovo. E a lei até pode ser boa. Portanto, enquanto não houver um entendimento geral do que é o desporto, nunca se vai ter uma coisa muito por aí além. Embora, sejamos francos, num país tão pequeno como Portugal, termos campeões nacionais, campeões olímpicos, o melhor jogador do mundo, é obra. Mas é obra, Verdade. muitas vezes, daqueles que pouco ganham para aquilo que fazem. Muito bem. Eu queria acabar e vamos voltar ao genérico e voltando aqui ao genérico, queria pedir que vos pensasse um pouco e no seu caso, na sua experiência, na sua sabedoria destes anos todos como dirigente esportivo e Já não como sei, homem desse... esteve há muitos anos, mas passei por lá e acompanho, de certa forma. Mas ficou esse conhecimento nessa perspectiva e também como homem da sociedade e como, de alguma forma, contabilista de clubes e de associações, sabendo esta realidade de outra forma. Queria que, deixando-lhe algum tempo para pensar, alguns segundos, 5 segundos, para pensar, para depois nos dizer quem está do outro lado. Uma lição de vida, algo que possa nos pôr a refletir e a melhorar, tanto na sua área, só como noutra área da vida, que possa nos partilhar para podermos melhorar, portanto, o nosso futuro. 1, 2, 3, 4. Deixando isso pensar, doutor. Foram 5 segundos muito rápidos. Eu acho que na vida, qualquer pessoa, qualquer cidadão, tem que ter resiliência. A gente começamos com toda a força, com todas as ideias, com todo o esforço para fazer e muitas vezes as coisas não nos correm da forma que a gente estava à espera. E aconselho a todos a serem multifacetados, fazerem mais do que uma coisa.
não se apoiarem só numa coisa, porque se eu me apoiasse só na contabilidade, então a vida é dinâmica e tem altos e baixos. E se a contabilidade descer, eu fico desamparado. Eu tenho várias profissões, se é que assim se pode dizer. Sou contabilista, sou mediador de seguros, sou formador, e tenho 2 restaurantes e agora estou a meter em mais uma atividade. Portanto, tem que haver esta capacidade de se poder trabalhar em mais do que uma função, porque é isso que nos realiza, é isso que nos faz bem à vida. Mas temos também que ter sempre, agora, numa situação em que toda a gente diz que não há mão de obra, eu não tenho problemas de mão de obra. Tenho quase 40 empregados e não tenho problemas de mão de obra, porque a dignidade da pessoa humana, dos nossos colaboradores, tem que estar ao nosso nível. Não se pode baixar, não se pode descer ao nível que muitas vezes eu quero só para mim e os funcionários que se lixem. Não pode ser assim. Temos que ter uma vida que nos dê algum conforto, mas que permita aos outros ter um conforto que seja bom para todos. Agradecendo o Dr. João Ramos pela presença cá e por essas palavras que enriquece-nos a todos e enriquece também o programa. Uma lição bem estudada daquilo que, de uma forma resumida e genérica, daquilo que é a contabilidade e a fiscalidade das associações sem fins lucrativos e com fins lucrativos, portanto, essas diferenças todas. Estamos aqui a explanar durante uma hora todas essas questões que enriqueceram e muito a nossa plateia que nos está a ver. Ficando grato por ter aceito o convite do Dr. João Ramos e para futuras oportunidades. Vamos ver em breve. Queria relembrar a todos, antes de uma mensagem final do Dr. João Ramos, lembrar a todos que este programa, a partir de amanhã em diferido, e nos próximos dias em diferido, portanto, na Rádio Diaspora Media Group, Rádio Linha Horizonte, Rádio Moena, Rádio Asas do Atlante, Rádio Audiência, Rádio Estádio, Pana Mídia, da Portuguese Channel, a televisão portuguesa Califórnia, da Rádio Portugal Lusa. Falamos da fiscalidade e contabilidade no desporto, numa caso mais no futebol, porque é a área que eu domino mais tecnicamente. E tivemos aqui na excelência do conteúdo o Dr. João Ramos, contabilista certificado na empresa Fiscosol, qual é sócio-gerente. Portanto, vemos que é uma pessoa multifacetada, além de formador e proprietário de dois negócios com futuro para outros, é representante e que fez uma boa representação, explicou-nos muito bem e de forma simples, que é também aquilo que traz o programa, é representante do Círculo da Madeira, na Ordem dos Contabilistas Certificados. Mais uma vez, o nosso muito obrigado e deixo as últimas palavras então para o Dr. João Ramos, para a nossa audiência, para aqueles que o estão a ouvir e que quer mandar os seus cumprimentos. Os cumprimentos são extensivos a todos os ouvintes das diversas rádios espalhadas pelos Estados Unidos e pelo Canadá e também pelos Açores, obviamente. Peço que venham à Madeira, porque é sempre bom, tem um clima excepcional e que pensem, acima de tudo, que fazer desporto é o melhor que se pode ter, quer para o nosso bem físico, quer para o nosso bem intelectual. Não se esqueçam então, a partir de os próximos programas, que
que vamos então para umas férias, voltamos em janeiro. Agradeço a todos por estarem desse lado. Um bem-aja a todos, muita saúde e tudo bom. Até ao próximo programa. Desporto Açores. Produção e apresentação de Pedro Sousa.